Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo, dia 2 de julho de 2020, terminando o dia e gravando o vídeo de número 178, o verdadeiro cidadão dos céus. Sugere muito, não? O verdadeiro cidadão dos céus. Quando se trata de salvação, de fé, não vou nem dizer de religião ou religiosidade, porque isso não interfere em absolutamente nada. Quando nós olhamos para a Bíblia e verificamos todas as suas orientações, seus conselhos, as cartas pastorais de Paulo, enfim, tudo que a Bíblia diz acerca da perfeita relação entre o homem e Deus. O que menos importa é a igreja, qual igreja você pertence, qual é a sua convicção de fé, a sua linha de fé, essas coisas não diz muita coisa para nós, não traz muito alento. Mas tudo que nós queremos saber de salvação, de perdão dos pecados, é o que está nos evangelhos, é o que está nas cartas pastorais de Paulo, apostólicas, carta apostólica, como queira. Então, nós olhamos para a Bíblia e vemos como começa a salvação de uma pessoa. Primeiro começa pelo reconhecimento da autoridade de Jesus em perdoar os pecados, em saber que somente Ele pode perdoar pecados da maneira como Ele revelou ali naquele momento em que levaram aquele homem coxo para ele ser curado. Bem, mas é assim que nós conhecemos: novo nascimento, perdão dos pecados, a morte expiatória de Cristo, a expiação dos nossos pecados, tudo de acordo com a palavra do Senhor, sem intermediários, sem a ação do homem em relação ao que ele faça de bem para o seu semelhante, as benevolências, nada dessas coisas resolvem para a salvação, a não ser a fé no nome de Jesus. Agora, quando a gente diz, eu me considero uma pessoa salva, com que base eu posso dizer isto? Ou eu ou você? Bem, nós temos primeiro a base bíblica. Quem nos garante a eternidade é Cristo. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse o Senhor teria dito, vou preparar lugar, e se eu for eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então não se discute, foi o Senhor quem disse. Se comemos feijão e depois falamos em eternidade, agora a Bíblia, ela traça caminhos para que a pessoa possa dizer: realmente estou bem, estou preparado, se Cristo vier, se eu for para a eternidade, estou pronto, preparado para estar com o Senhor, para atravessar os umbrais da eternidade. E o Salmo 15, ele é um salmo interessante, lá no Antigo Testamento, é um salmo, é um cântico, não é um aconselhamento apostólico, mas é um louvor, um cântico de Davi. E ele diz o seguinte, ele pergunta e responde: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, se eu quiser saber se estou em condições de morar no tabernáculo de Deus, de entrar no reino dos céus um dia, aqui tem algumas questões. Ele diz: olha, primeiro, aquele que anda em sinceridade. Você vive num mundo hoje, é possível avaliar uma pessoa se ela anda ou não em sinceridade, longe dos olhos do pastor, longe dos olhos dos membros da igreja, da família, se essa pessoa realmente é sincera quando fala com seu semelhante, quando conversa com alguém, o coração dele está sempre na frente das suas palavras e nunca atrás. Quer dizer, aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça, não toma nada de ninguém, não vai buscar recursos do governo se não precisar de fato, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, não difama ninguém. Não abre a boca para maldizer ninguém, nem falar mal de ninguém. Nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquilo que o Senhor disse, né? Se alguém bate na tua face, oferece a outra também. Então, exatamente isso, não é?
Que mais? Aquele a cujos olhos, aquele que é reprovado, a cujos olhos o réprobo ou reprovado é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo com juro, mesmo que jure com dano seu, não muda nunca. Sabe, ele tem uma palavra firme, fiel. Um outro texto também que chama muita atenção está lá no capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças, né? As beatitudes ou bem-aventuranças. É ler e verificar. É preciso buscar um enquadramento da nossa vida no texto sagrado. Não basta dizer para as pessoas, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu pertenço a tal comunidade, eu sou aquilo, porque há muitas pessoas que dizem tudo isso, mas para ele tanto faz estar na tenda da impiedade, confraternizando, jogando, bebendo com a pessoa que não teme a Deus, a que a Bíblia considera como ímpia, não é? Pessoa que não teme ao Senhor, não tem compromisso com Deus, e para ele não faz diferença nenhuma. Mas aqui não, ele diz aquele, portanto, que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Tudo isso que está aqui. Aí a gente vê no Salmo 1, quantas vezes pregamos no Salmo 1, não? Salmo 1, que diz exatamente isto, que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando a gente diz aqui o texto prosperará, é porque fala de que nada impede as nossas conquistas, as nossas caminhadas, o nosso trabalho. Disso eu tenho plena convicção. Não é promessa aqui de ficar rico, milionário, ter 2 casas, 3 carros, 10 celulares, não são essas coisas. Mas é a prosperidade, sabe? Mesmo não tendo dinheiro no bolso, nem no banco, nem na poupança, não importa onde. Mas você é uma pessoa próspera do ponto de vista da sua moral, da sua idoneidade, do seu caráter, da sua vida cristã, que no dia em que a trombeta soar lá em cima e você tiver que ser arrebatado, você vai estar, se você estiver de acordo com estas palavras lidas aqui, o Salmo 15 e o Salmo 1, nada abala. E somos prósperos, sempre caminhando para frente, sempre andando para frente, né? Mas ele diz aqui ainda na continuação que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quando diz aqui congregação dos justos, é uma coisa muito interessante. Eu já falei, acho que creio que no vídeo anterior, que às vezes tem pessoas que chegam cheios de poder na vida e dizem assim, lá em cima do púlpito, existe pecado nesta igreja, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Aí eu perguntaria, lendo as cartas às igrejas da Ásia, né, as 7 cartas às igrejas da Ásia, eu pergunto, em qual igreja não há pecador, não há pessoa ímpia? Em qual igreja não há pessoa que tem um comportamento dentro dela, lá fora tem um outro comportamento, sabe, atitudes ímpias, cruéis, são agitadores, tem muitos por aí. Então são coisas que dispensam. Quando a gente lê Bíblia, essas profecias não precisam, muito obrigado. Mas se a congregação não for de justos, porque aí compete ao pastor da igreja, lembra que todas as cartas às igrejas da Ásia eram dirigidas ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Eu tenho contra ti uma coisa, diz o Senhor. Exatamente para ele? Pois é. Então, às vezes tem pastores, são tão ímpios, são tão cruéis, são tão distantes de Deus, que ele é mais um mercador da fé do que um servo de Deus para conduzir um rebanho ao encontro do Senhor, como fazia Moisés lá no Antigo Testamento. Moisés levava o povo ao encontro do Senhor. E assim agiam todos aqueles que, os reis de Israel, por exemplo, que tinham um temor a Deus no seu coração, como Ezequias e tantos outros, não é? Levavam o povo ao encontro do Senhor, quer dizer, afastavam de si tudo aquilo que representava iniquidade. Então, quando a gente lê o Salmo 15, o verdadeiro cidadão dos céus,
ler o Salmo 1 e outros textos bíblicos, tantos quantos quiserem, a gente pode ler, não é? Mas nós temos convicção de que para ser um cristão não precisa nem, sabe, dizer na rede social, não precisa nem divulgar, não. As pessoas que nos conhecem, que moram na nossa rua, que são nossos vizinhos, que são nossos amigos, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas com quem nos relacionamos, é que devem sentir a firmeza das nossas palavras, do nosso caráter, que é o que falta muito no mundo, é isto. E uma coisa que eu tenho cobrado sempre quando escrevo de vez em quando aí na rede social, no Facebook, não é? Eu digo sempre que falta faz, como sentimos falta em que as pessoas, quando disserem alguma coisa para o seu semelhante, ele só fala aquilo que está dentro do seu coração, nada mais além disso. Então nunca se engane, não precisa ninguém ficar fazendo proezas, virando cambalhota, sabe, nada dessas coisas, mas é seguir os conselhos da palavra do Senhor, são suficientes, obedecer à palavra do Senhor, para que possamos herdar a vida eterna, em nome de Jesus. Deus vos abençoe e vos guarde por sua bondade.